Meu nome é Miguel. E o que eu vou te contar agora não é uma história. É um aviso. Se você tá ouvindo isso até o final, é porque talvez ainda dê tempo de você não cometer o mesmo erro que eu. Eu sempre fui um cara comum. Acordava cedo, trabalhava o dia inteiro. Voltava para casa cansado. E no fim, parecia que nada mudava. Era como correr, correr, correr. E continuar no mesmo lugar. Conta atrasada. Geladeira vazia em alguns dias. E aquele silêncio estranho dentro de casa. Sabe quando você senta, olha pro teto e começa a se perguntar onde foi que você errou na vida? Eu fazia isso quase toda noite. Eu tinha sonhos. Claro que tinha. Queria dar uma vida melhor para minha mãe. Queria ter liberdade. Queria parar de sobreviver e começar a viver de verdade. Mas quanto mais o tempo passava, mais distante tudo isso parecia. Até aquela noite. Era tarde. Acho que umas 2 ou 3 da manhã. Eu não conseguia dormir. Peguei o celular, comecei a rolar a tela sem pensar. Vídeo atrás de vídeo. Nada fazia sentido. Até que apareceu algo diferente. Um anúncio. Mas não era como os outros. Não tinha promessa de riqueza. Não tinha carro de luxo. Não tinha gente sorrindo com dinheiro na mão. Só uma tela escura. E uma frase. Você está pronto para pagar o preço? Eu travei. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos. E, sem saber explicar, eu cliquei. O vídeo começou devagar. Uma voz calma, quase sussurrando. Não gritava, não vendia nada. Ela só falava coisas que ninguém nunca tinha falado pra mim. Você não é fracassado. Você só nunca teve acesso ao caminho certo. Existe uma realidade onde você vence. Mas você precisa escolher entrar nela. Cada frase parecia atravessar minha cabeça. Era como se alguém soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Eu assisti até o final. E lá veio a proposta. Não era um curso. Não era um investimento. Não era nada físico. Era uma decisão. A voz disse: se você aceitar, sua vida muda. Mas você precisa abrir mão do que te prende. Na hora, eu nem entendi direito. Mas alguma coisa dentro de mim já estava decidida. Eu aceitei. Naquela mesma noite, antes de dormir, eu senti algo estranho. Como se tivesse, sei lá, um peso saindo de mim. No dia seguinte, tudo começou a mudar. Recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Era uma oportunidade de trabalho. Algo que eu nunca tinha feito. Mas que pagava bem. Bom demais para ser verdade. Mesmo assim, eu fui. E deu certo. Muito certo. Dinheiro começou a entrar. Pouco no começo. Depois mais. E mais. Pessoas começaram a aparecer. Conexões, oportunidades. Portas que antes estavam fechadas. Simplesmente começaram a se abrir. Era como se, finalmente, a vida estivesse conspirando ao meu favor. Eu lembro de um dia específico. Eu estava sentado no sofá, olhando o saldo da minha conta. E pela primeira vez, não tinha preocupação. Só alívio. Eu sorri. Depois de muito tempo. Eu sorri de verdade. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar. De um jeito que eu não esperava. Primeiro, vieram os sonhos. Toda noite. Eu sonhava com o mesmo lugar. Um espaço escuro. Sem fim.
E uma presença. Eu não conseguia ver. Mas eu sabia que estava lá. Observando. No começo eu ignorei. Pensei que era só coisa da minha cabeça. Mas os sonhos começaram a ficar mais intensos. Mais reais. Até que uma noite. Eu ouvi. Uma voz. A mesma voz do vídeo. Você aceitou. Eu acordei suando. Coração acelerado. Tentando entender o que estava acontecendo. E foi aí que eu percebi. As coisas boas continuavam acontecendo. Mas alguma coisa em mim estava diferente. Eu já não sentia as coisas como antes. A alegria era menor. O medo era maior. E o silêncio. O silêncio dentro da minha casa começou a ficar pesado. Como se eu não estivesse mais sozinho. Eu comecei a evitar ficar no escuro. Comecei a dormir com a luz acesa. Comecei a deixar a TV ligada só para não ouvir. Porque quando tudo ficava em silêncio, eu sentia aquela presença. E então veio o preço. E então eu entendi qual era o preço. Não era dinheiro. Não era esforço. Era eu. Cada conquista, cada vitória levava um pedaço de quem eu era. Minhas emoções foram sumindo. Minha paz desaparecendo. E aquela presença ficando cada vez mais forte. Até que uma noite. Eu não sonhei. Eu acordei. E ela estava lá. Não com forma, não com rosto. Mas eu senti. Bem atrás de mim. E a voz sussurrou. Agora, você me pertence. Naquele momento, eu entendi. Eu não tinha conquistado a vida que eu queria. Eu tinha trocado quem eu era por ela. E talvez o pior de tudo é que ainda tem gente fazendo a mesma escolha agora, sem perceber. Se você chegou até aqui, cuidado com as decisões que parecem fáceis demais. Porque algumas delas você não consegue desfazer. E se essa história te fez pensar, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, antes que seja tarde demais.